Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo. Eu sou o Dr. Lula Barros, profissional de harmonização. Eu sou terapeuta holístico, atendo há mais de 7 anos. E é com muita alegria que eu estou aqui em mais um encontro nosso para a gente falar de coisas prósperas e abundantes. Hoje a gente vai falar um pouquinho de assuntos que estão relacionados em meu livro. Esse livro é Uma Viagem para Bem Longe, para dentro de você. Dentro de você, para dentro. Dentro de você tem você bem grande. O que é que eu quero falar também, esse livro aqui, 8 dias, é um livro que a gente fez, acho, há alguns anos. É um livro simples, objetivo, rápido para tratamento de 8 dias. Ele tem QR Code, você vai para o Yantra, que é um desenho, e você viaja na música, no desenho, para fazer curas e limpeza a nível molecular. Enfim, você vai entender um pouquinho lendo o livro. É um livro de 8 dias, se deve ler em 8 dias. É um livro tranquilo, leve. Cada final de capítulo tem exercícios, coisas rápidas, banho com água gelada um dia arrumar o quarto, um dia doar. Então é um livro bem objetivo. Só que o nosso foco hoje, nosso bate-papo é uma viagem para bem longe, para dentro, que é esse livro. O que é que eu vou mostrar? Que dentro de você tem você bem grande. Então, sou suspeita a falar o quanto esse livro tá bom. E o nosso bate-papo é, por exemplo, no primeiro capítulo a gente vai falar da chamada, né, desse caminho, como é que eu faço, como é que eu chamo para você para essa caminhada para o autoconhecimento, para a gente entender que quanto mais eu entendo sobre mergulhar dentro de mim, mais torna a minha vida mais leve, meu poder de coping, de resiliência se torna maior. A importância de eu compreender que o autoconhecimento é a base. E a gente não está falando de religião, de religiosidade, a gente está falando de experiências de você ter uma vida digna, mais digna de felicidade, não plena, que não participa desse mundo, mas picos de felicidades momentâneas e poder de resiliência para resolver as adversidades. Então, o primeiro capítulo a gente tem isso, essa chamada para o autoconhecimento, a importância de eu fazer um corte numa visão psicológica, saber quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou, quais são os meus propósitos. Deixa eu só desligar aqui, tá um barulhinho. E quais são os meus propósitos. Quanto mais eu mergulho nas profundezas do meu ser, mais eu me torno grande. Por isso que o livro fala de uma viagem para bem longe, para dentro, e tem logo embaixo, dentro de você tem você bem grande, porque cada vez que você mergulha para dentro de você, mais gigante você fica. Então o capítulo 1 é muito importante, e é o nosso bate-papo hoje, a importância de você se conhecer, de você entender das suas verdades. Você não é um diagnóstico, apenas um diagnóstico, você não é o que sua mãe contou que é, você não é o que a sociedade impõe, você não é um rótulo criado, você é muito maior do que o que você imagina. Eu costumo na terapia, quando eu atendo presencial, às vezes o paciente está tão dentro de uma caixa que eu olho no olho dele, que eu me conecto com o olhar, e falo, fale rápido, não crie travas para me agradar, nem palavras bonitas. Quem é você? Bora rápido. Bora, não pode demorar. Eu sou esposa de não sei quem, tenho meus filhos e sou tal profissão. E não vai mais. São tantas travas que ela não sabe o quanto ela é grande. Dessa árvore que é ela, tem uma folha. Não é desvalorizando, são os filhos. Uma folha que é o marido. Uma folha que é a profissão dela. E tem lá a planta grande que é ela. A grandiosidade que a gente é e quanto a gente vai se redimindo, vai se sabotando, vai se internalizando, vai enchendo de caixas e vive uma vida trancada, presa, bloqueada. Então a chamada para o autoconhecimento é tudo. No capítulo 2 a gente vai falar da espiritualidade, a espiritualidade e seu papel no poder da transformação. A importância, eu vou falar um pouquinho do quanto a espiritualidade se manifesta em minha vida, numa visão evangélica, católica, por onde eu andei. Eu não vou falar de religião nesse capítulo, eu vou falar do divino se manifestando. A importância de você se conectar com o seu eu maior, o seu eu superior, como Deus se manifesta em sua vida da sua maneira, não da maneira que acham que você deve seguir. Então, quanto mais você vivencia a espiritualidade de maneira lógica, de maneira permissível, de maneira não indo para o fanatismo e alienação, que são psicopatologias, de maneira segura, saudável, leve, mais Deus se faz presente, mais você tem uma vida plena, mais você tem momentos de plenitude. E um capítulo importante também é o capítulo 3, que fala como é que a gente identifica
as limitações internas da gente. O quanto a gente tem, nós temos preconceitos limitadores de aprendizado. Isso causa trava psicológica para o sucesso. Eu falo isso no capítulo 3. Quantas coisas estão bloqueadas na sua vida? De dinheiro, de relacionamento, de prosperidade, de avançar, por conta de travas psicológicas que você vivenciou. Muitas vezes você sofreu esse trauma, muitas vezes você foi vítima, muitas vezes você se vitimizou. E a importância do autoconhecimento, de leituras como essas edificantes, para que você realmente busque sua cura que está dentro de você, busque você bem grande. Quando eu falo como você identificar essas limitações, aí você vai mergulhando, por quanto eu tenho de trava, que eu tenho que tirar isso, que me limita, para eu prosperar. São limitações internas, são preconceitos limitadores de aprendizado, que isso está travando minha vida, isso fica no consciente e no inconsciente. E só através de leituras, de um papo bom como esse, botando um cafezinho, um chá, uma água, ouvindo um vídeo desse, cheirando o óleozinho essencial, que você vai mergulhando nas profundezas do seu ser. O capítulo 4, a gente fala um pouquinho da importância da reforma íntima, que é tudo, né, meu amigo? Não adianta você falar e não fazer. A reforma íntima não tem a ver com um dogma religioso. A reforma íntima é a base. Eu costumo dizer que você é um líder. Todo mundo lidera algo. Seja coisa grande, pequena. Eu lidero curso de pós-graduação. Eu lidero uma loja, eu lidero uma equipe, eu lidero um instituto de escola de pós-graduação. Eu lidero um grupo de estudos mediúnicos. Então, eu assumo vários papéis dentro de uma liderança. Mas o que é que eu tenho importante você compreender agora? Quando eu pratico essa questão de entender que eu sou o meu exemplo é o maior ensinamento que tem. A gente sabe que o exemplo modifica as multidões. Mas quando eu falo a reforma íntima, para eu coordenar a minha equipe, eu tenho que entender, não me cobrar tanto, mas entender que eu sou a base. A transformação que eu quero no funcionário meu, eu tenho que ser exemplo para ele. Eu costumo dizer assim, você pede para um filho seu, fala, meu filho, não botei não. E tem anos você ensinando, não bota, ele é teimoso. Seu esposo, sua esposa. Mas são várias tentativas com neuroplasticidade e você vai ter paciência. É um funcionário que você tem que acolher com amor e estudar se ele está no seu perfil, porque se não tiver vai ter que sair. É um funcionário que você ensina uma ou duas vezes e exige que ele faça, e quando ele não faz você fica doido. Tem que ter controle emocional. A gente ensina também nesse livro. Então liderar não é fácil, mas todo mundo aqui lidera de alguma maneira quântica. Então, nesse capítulo de Reforma Íntima, que é o capítulo 4, a importância de você entender, você precisa se transformar. Eu sempre digo assim, ninguém é o mesmo que um ano atrás. Se for, tá enferrujado, é hora de desenferrujar. Através de quê? De leituras como essa, de canais como esse daqui, né? Inclusive, quero já fazer o convite a você para seguir os estudos avançados de Ciência, Saúde e Espiritualidade, nosso Instagram, que a gente tem todo mês aqui em Aracaju, e seguir o Instagram do Humanização, tá? Humanização.se, que é de Sergipe. É um projeto social que a gente vai 2 vezes ao ano, em áreas bem distantes do sertão do Sergipe, que a gente vai agora também. Então, convido você para seguir. E o nosso Centro Espírita, na linha de Allan Kardec, vinculada à cidade de Pôr da Folha, que é o Centro Espírita Luz e Amor. Então, aqui é uma visão espiritualista, lá é uma visão espírita. O projeto social não tem vínculo religioso nem político. Então, cada contexto, cada um no seu quadrado, mas é um convite que eu faço para coisas que eu tenho, que eu estou envolvido, como também o livro Psicopatologia da Nova Era, que não está aqui. Vai ser um bate-papo incrível, que o espírito do pastor Cláudio, que é o que me acompanha, ele é um pastor e psicólogo, ele vem com o conhecimento dele da psicologia, mostrando doenças digitais de hoje em dia. O quanto tem um monte de doença digital adoecendo, e é um conhecimento muito bom, o livro Psicopatologia da Nova Era, e fala dos vícios digitais, das novas doenças digitais do mundo digital. E voltando para aqui, para esse conteúdo de 15 bate-papo rápido hoje, a gente falou da importância da reforma íntima. No capítulo 5, tem a prática da meditação e o mindfulness. Então eu desmistifico, eu respeito quem estuda meditação, as maneiras de meditação, técnica de meditação, não são boas, são ótimas. Mas também eu desmistifico, meditar, sabe onde é que eu encontrei a minha verdade da minha meditação, da melhor maneira, fazendo curso de meditação, eu nu, no meu chuveiro com a luz azul. Primeiro eu faço
uma limpeza com a água, com o elemento da natureza, me limpo. Depois boto minhas músicas que eu me conecto e, meu amigo, viajo. E é uma meditação verdadeira, eu jogo verdade e amor. Outro tipo de meditação que eu me conecto muito é andando na praia. Ninguém me ensinou, e é um local que eu tenho uma conexão absurda, tá sozinho, com fone, andando sozinho na praia. Então você pode ter momentos de meditação específicos. E aí não é sobre técnica, é sobre se permitir jogar amor e verdade. Se permitir jogar amor e verdade. Dentro desse capítulo de meditação, a gente fala das práticas de mindfulness, né? A importância do estado de presença. Eu estou aqui, a galera tá tão acelerada hoje em dia, né? Ninguém escuta mais áudio de uma vez, é 3, daqui a pouco eu vou inventar 10 vezes. Então somente eu estar lá atrás na tristeza, tá na ansiedade lá na frente, e a prática do mindfulness, o estado de presença. Tipo, eu tô aqui, ó, tomando o meu café. Não é viagem não, viu, pessoal? É real, eu preciso sentir. Pô, meu Deus, muito obrigado, eu tô sentindo. Tem gente que não sente gosto. Eu tô vendo, tem gente que nasce sem ver. Eu tô movimentando, meus pés estão ancorados na terra. Obrigado, Jesus, por mais a oportunidade de estar aqui, vivendo, respirando, sem ajuda de oxigênio. Então, o mindfulness traz a gente toda hora para aqui. Isso é um exercício, não é fácil, a neuroplasticidade. A gente tem que, a gente vai falar um capítulo disso aí, a gente tem que trazer a gente para cá, o estado de presença. Então, quem é ansioso tende a melhorar mais, porque toda hora você puxa sua mente. Para, eu tô aqui, eu não tô lá, eu preciso vivenciar essa, senão daqui a pouco eu tô muito lá, não chego lá, meu infarto e levei o quê? Minha mente é acelerada. Então, esse capítulo, quinto, que é prática de meditação, a gente ensina a desmistificar a meditação e a questão de praticar o estado de presença da sua maneira, entendeu? Comer, se sentir a comida, mastigar, sair da pressa do que o mundo manda. Você tem que ser do mundo, no sentido de pertencer ao mundo, mas não se render para as coisas do mundo. E se render para o divino, que é para conviver com pessoas é difícil, e para ter uma vida com momentos de plenitude maior. Por isso que a gente está aqui, para aprender, desaprender e reaprender. Então, no capítulo 6 desse livro, a gente traz cultivando o coração compassivo. Então, nesse livro, uma viagem para bem longe, para dentro. Dentro de você tem você bem grande. No capítulo 5 tem, ou no capítulo 6 tem cultivando o coração compassivo. A importância do amor, de não é só falar, de você cultivar um coração compassivo, de você jogar. Poxa, o quanto é importante estar no lado do bem. O bem vicia, o bem incomoda, o bem gera você se torna mais invejoso, você se torna mais sozinho, mas você se torna mais completo. Então, esse capítulo 6, de você cultivar o seu coração, que é grandão, vai te ajudar muito. E no 7, a importância da gratidão. Gratidão, meu amigo, é uma energia, um quanto eletromagnético. Quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. E você pode acostumar a sua mente que diante das... Agradecer com coisas fáceis é o que a gente faz toda hora. Ah, meu Deus, obrigado. Mas quando a vida, o bicho pega, quebra financeira, relacionamento, obsessores, doença, aí você olhar, meu Deus, diante de tudo isso, muito obrigado. É para quem tem sabedoria. E é para você que busca canais como esse, né? Não é ser besta, mas é ter um coração bondoso, é agir pelo bem, ter paciência e ter fé, que é filho, confiança, confiar no divino. Então há esse capítulo que é a importância da gratidão, é a gente acessar níveis de gratidão assim, onde você jamais iria agradecer. E você vai compreender que durante a sua caminhada, muitas perdas foram grandes ganhos que você não compreendeu na hora, mas depois você diz, meu Deus, muito obrigado. Entendeu? Então foi limpeza. É fácil compreender diante da dor? Não, não é fácil. Nem todo mundo tem essa sabedoria. Mas quando você cultiva essa gratidão, quando você vicia em agradecer, você faz a graça descer real. O divino se manifesta mais ainda porque você abre campo vibracional, que tudo se volta para a questão das energias. E aí, no capítulo 8, conexões autênticas com o outro. É a verdade, o mundo está de mentira, o Instagram, a rede social está muito fake. Quando você joga a verdade, você se destaca no trabalho, nas práticas espirituais. A espiritualidade de Deus se manifesta diante da verdade e do amor. Tem que ter verdade e amor. Então, quantos falsos profetas tem aí liderando? Mas você joga verdade e amor, você já faz as pazes com o divino e a conexão é reta. Então, essa questão de cultivar, de conexões autênticas com o outro, é a importância de você ser verdadeiro. Verdadeiro não é vomitar seus traumas. Verdadeiro é você realmente fazer as pazes com o divino Deus.
não quero puxar o tapete de ninguém, não tô agindo de má fé. Me compreenda, vai, você fala. Na hora de falar, você vai falar sim. Na hora de silenciar, você vai silenciar sim, não é omissão. Então, ser verdadeiro é você ter sua autenticidade. Não viver de aparência, não viver de cópia, não viver de caixa. Que é o que a gente está aqui para isso. E no capítulo 9, a gente tem, nesse capítulo 9 aqui, a importância do serviço ao próximo. E aí eu vou falar um pouquinho de projeto social, de que você ajudar o próximo não é só com dinheiro, mas quanto mais você pratica a energia do compartilhamento, mais você prospera, não só de dinheiro, de gratidão, de acesso a Deus, de blindagem. Meu Deus, quanto mais estiver bom para mim, não é uma troca, é verdade. Eu preciso melhorar a vida dos meus colaboradores, porque eles fazem com que minha vida se torne melhor, uma visão de trabalho. Meu Deus, os meus pacientes de terapia estão voando, e que bom que eu estou sendo útil, essa energia volta. Quando você faz o bem, então a importância de você entender. Tem tempo, quer fazer, eu ensino. Você pode ser um agente transformador na família, da sociedade, agora. Todo dia 30, vou fazer doação. Não quero ser político, não é sobre religião, não foi que Lula mandou. Eu acessei minha verdade, dia 30, estabeleci. Disciplina, não é quando você não tem o que fazer. Disciplina gera seriedade com a espiritualidade. Disciplina gera seriedade com a espiritualidade. Pastor Cláudio aqui. Então veja, quando você faz isso com verdade e amor, com disciplina, meu amigo, você tem um escudo de proteção tão grande. E aí tem que ter humildade, você vai desenvolver. Vai ter meses que você vai pedir, vai receber o nome de abestalhado, endoidou, é missionário, você nem é isso, eu só quero ser eu. Vai lá e faz, Lua, esse mês só tiveram 4 quilos de doação, você vai doar feliz. 4 quilos. O mês que vem vai ter 100. No outro vai ter 300, no outro vai ter 1, e tá tudo certo. Você tá jogando verdade e amor, tá vencendo seu ego, sua vaidade, e tá sendo você, criando essa questão do que esse capítulo fala, que é o capítulo 9, a importância do serviço ao próximo. Juntos somos um. Você vai compreender muito isso. No capítulo 10, planejamento e ações que geram mudanças reais. Você tem que anotar, tem que saber onde é que eu tô, para onde eu quero ir, onde é que eu quero chegar. Se você não sabe para onde vai, você não vai a lugar algum. Você tem que entender em qual contexto. Todos, espiritual, você tem que entrar o ano melhor, respostas diferentes, quebra de ciclo de maldições, dinheiro, abundância, que é o que eu falo muito, tem que entrar melhor, sua vida tem que melhorar, você é digno de uma vida plena, de abundância, de prosperidade. Só depende de você, porque o divino já é abundância em tudo. A gente tem que aprender a ter sabedoria para acessar. Então, nesse capítulo 10, a gente fala desse planejamento, a importância de você saber dar um tiro no bom sentido certo. Onde é que eu tô, eu preciso materializar, quais são os meus projetos, onde eu quero chegar. No capítulo 11, olhando para o futuro e sustentando a mudança, a importância de você entender neuroplasticidade. Eu tenho que olhar para o futuro, eu vou entender, o mundo vai tentar me puxar para preguiça, para sabotagem, autossabotagem, eu tenho que sair. Eu preciso acostumar minha mente no mínimo 15 dias, 20, é neuroplasticidade. Meu cérebro tem que ter nova maneira de pensar, novas conexões, novos caminhos. E aí nesse capítulo a gente vê a mudança que você quer do mundo é a sua mudança, mas para isso exige esforço de lutar contra a sua mente, o eu inferior com o eu superior, seu eu antigo com o seu novo eu. E tudo isso são ferramentas que a gente mostra nesse capítulo, que o capítulo 11 é olhando para o futuro, sustentando as mudanças, que é para você ficar mais forte diante do que você quer. E a jornada continua no capítulo 12. Capítulo 12 você sai com tesão de falar, bora, Lula, cadê seu próximo livro? Psicopatologia da Nova Era. Preciso conhecer, eu preciso voar, eu quero mais, porque meu objetivo principal, pessoal, quem me conhece, eu vivo de propósito. Dinheiro é consequência, dinheiro vem muito, vem para mim e vem para os meus. Mas o dinheiro não pode me comprar, senão eu perco a jogada, né? Então tem que ter energia do dinheiro, energia de troca, energia de Exu, energia do divino, mas é sobre a consequência, tipo, eu faço, o resto vem, porque eu jogo verdade e amor. Então, esse último capítulo, a jornada continua. Para finalizar, você vai compreender, preste atenção aqui, olha, volta para cá, que você tá saindo aí, preste atenção. Você vai compreender que cada reviravolta da sua vida, cada BO que vem aí, intenso, que você está lembrando, tudo veio para um propósito maior. É fácil compreender? Não, não é fácil. Precisa de sabedoria. Quando tudo dá errado, você vai reclamar e aí você vai estar aprendendo que, meu Deus, você vai ter que entender que tudo, para você que quer andar na porta estreita,
fazer a questão da reforma ímpar, do trabalho do bem, se melhorar, suar. Lembre que é limpeza. Tudo vem para um propósito maior. Cada reviravolta da sua vida vai ser importante. Quando você vai adquirir mais sabedoria, horas nas quedas você vai agradecer, horas não. Você vai meio que, a gente é humano, mas você vai ver lá na frente o quanto isso é importante de efeito mola. Você desceu, pavou ainda mais, porque Deus é tudo. Deus é a manifestação da perfeição. E a gente que é imperfeito, que tem que aprender a suar para acessar Ele. Muito obrigado, muita paz no seu coração. Shalom Adonai e até a próxima.